O sétimo mandamento: não furtarás. Êxodo 20, versículo 15. Proíbe o Senhor, principalmente na sua lei, a injúria ao próximo. Primeiro, a injúria contra a própria pessoa, por isso o mandamento: não matarás. Segundo, contra o cônjuge, por isso não cometerás adultério. Terceiro, contra os seus bens, por isso não furtarás. Este preceito proíbe todo modo injusto de obter um bem. Com efeito, há várias espécies de furto. Tomar algo para si ocultamente. Se o pai de família soubesse a que hora havia de vir, porque é como uma traição. Sobre o ladrão virá a confusão. Eclesiástico 5,17. Tomar de outrem pela força, e isto é injúria maior. Fizeram violência roubando os órfãos, os príncipes e reis. Os seus chefes são no meio dela como leões rugindo, os seus juízes como lobos noturnos, que não deixam nada. Por mim reinam os reis, e por mim decretam os legisladores o que é justo, às vezes ao modo de furto, às vezes de violência. Os teus príncipes são rebeldes, companheiros de ladrões. Todos eles amam as dádivas, vezes instituindo leis apenas para o seu lucro. Ai dos que todo domínio mau é um furto. O que é que reina, senão o ladrão? O salário do teu jornaleiro não ficará em teu poder até o dia seguinte. Levítico 19:13. O homem deve dar a quem quer que seja o que lhe é devido, ao príncipe, ao prelado, ao clérigo, etc. Pagai, pois, a todos os que lhe é devido, a quem o tributo, a quem imposto, o imposto. Romanos 13:7. Devemos pagar aos reis que zelam pela nossa paz. Cometer fraude nas negociações. Por isso, diz a Escritura: não terás em teu saco pesos diversos. Deuteronômio 25:13. Em outra parte, não façais coisa injusta nos juízos, nas medidas de comprimento, não é boa. Provérbios 20:23. Isso também se aplica aos taverneiros que misturam água com vinho. Do mesmo modo, a usura está abrangida nesta proibição. Senhor, quem terá a sua morada no seu tabernáculo? Quem habitará no teu santo monte? E acrescenta: o que não empresta o seu dinheiro com usura. Salmo 14:1 Cidades e vendedores de tecidos e outros gêneros. Insistirá alguém: por que não posso cobrar pelo uso do dinheiro, assim como se faz com um cavalo ou com uma casa? Respondo: há pecado em vender algo duas vezes. Com relação à casa, há duas coisas: a substância e o uso. Uma coisa é ter a casa, outra é usá-la. Por isso, posso vender separadamente o uso sem vender a casa, e assim com todas as coisas. Ora, se há algo que consiste, ele mesmo, somente no uso e o seu uso na dispersão, não se pode fazer o mesmo que se faça com a casa. Ora, usamos o dinheiro dispensando e o trigo consumindo, e assim, se vendes o uso, o vendes duas vezes. Comprar dignidades, sejam temporais, sejam espirituais. Quanto ao primeiro, diz Jó: vomitarás as riquezas. Todos os tiranos que pela força ocupam reinos, províncias ou feudos são ladrões, e todos estão obrigados a restituí-los. Quanto ao segundo, diz o Evangelho: em verdade vos digo, que quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Assim, são ladrões os que praticam a simonia, e tudo o que se obtém de modo fraudulento. Muitas razões. Este pecado é comparado ao homicídio. O pão dos necessitados é a vida dos pobres. Aquele que lhe tira é um homem sanguinário. Eclesiástico 34:25. E ainda, aquele que derrama sangue e o que defrauda o trabalhador são irmãos. Eclesiástico 34:27. Segundo, o seu perigo peculiar, pois nenhum pecado é tão perigoso. Ora, nenhum pecado se remite sem satisfação e penitência.
de todos rapidamente se arrepende. Assim, do homicídio, cessando a ira, da fornicação, cessando a paixão da concupiscência, e assim dos demais. Deste pecado, porém, ainda quando alguém se perigado apenas a devolver o que tomou, mas também a reparar o dano causado ao proprietário. Por isso diz a Escritura: ai daquele que acumula o que não é seu. Até quando? Daquele que acumula sobre si o peso da dívida. Abacuque 2:6. O peso da dívida diz, porque o homem não escapa facilmente desta dívida. Terceiro, a inutilidade das coisas furtadas. Com efeito, elas não são úteis, nem espiritual, nem temporalmente. Os tesouros mal adquiridos de nada servirão. Provérbios 10:2. As riquezas são úteis espiritualmente para as esmolas e sacrifícios. O resgate da vida do homem está nas suas riquezas. Provérbios 13:8. Contudo, das riquezas que não são próprias se diz: eu, o Senhor, amo a justiça e aborreço o fruto das rapinas. Isaías 61. Com os haveres dos pobres, é como que degola um filho na presença de seu pai. Eclesiástico 34:24. Nem temporalmente, pois duram pouco. Ai daqueles que ajunta ganhos criminosos para sua casa, pensando livrar-se da mão do mal. Abacuque 2:9. Aquele que amontoa riquezas por meio de usuras e interesses injustos, ajunta-as para o que há de ser liberal para os pobres. Provérbios 28:8. A riqueza do pecador está reservada para o justo. Provérbios 13:22. Quarto, a singularidade deste malefício. Pois os bens adquiridos de modo fraudulento levam à ruína dos bens legitimamente possuídos. São como fogo misturado com a palha. O fogo devorará a casa dos que se deixam subornar. Jó 15:34. É preciso saber que os fraudulentos não apenas perdem a alma, mas também a dos filhos, pois estão obrigados a devolver o que fora furtado. O oitavo mandamento: não dirás falso testemunho. Tendo já o Senhor proibido que ninguém faça injúrias ao próximo com obras, falso testemunho contra o teu próximo. Ora, de 2 modos isso pode ser. De 3 modos pode-se ir contra este mandamento, segundo o que nele fazem 3 pessoas. A primeira pessoa é o acusador que acusa em falso. Não serás um acusador, nem um maldizente entre o povo. Levítico 19:16. Observe que, assim como não se deve dizer o falso, tampouco se pode calar a verdade. Se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o. Mateus 18:15. Provérbios 19:5. Com efeito, este preceito inclui todo o precedente, pois quem testemunha em falso por vezes é homicida, por vezes ladrão e assim por diante. Estes devem receber uma pena, conforme as Escrituras. Quando estes, depois de um diligentíssimo exame, conhecerem que a testemunha disse uma mentira contra seu irmão, far-lhe-ão o que ele tinha intenção de fazer ao seu irmão. Não terás compaixão dele, mas exigirás vida por vida, olho por olho, clava, espada, seta penetrante. Isso é o homem que diz um falso testemunho contra o seu próximo. Provérbios 25:18. A terceira é o juiz que sentencia mal. Não julgarás injustamente. Não atendas à pessoa do pobre, nem tenhas respeito à cara do poderoso. Julga o teu próximo com justiça. Levítico 19:15. Na fala comum, pecam por vezes contra este mandamento 5 tipos de por Deus. Romanos 1:30. Diz a Escritura: odiados por Deus, pois nada é tão caro ao homem quanto o bom nome. É melhor o bom nome do que os perfumes preciosos. Eclesiastes 7:2. Mais vale o bom nome do que muitas riquezas. Provérbios 22:1. De encantamento, não vale a pena ser encantador. Eclesiastes 10:11. Por onde, se não restituem a fama, não podem ser salvos. Teus ouvidos com espinhos,
não queiras ouvir a língua má, e põe na tua boca uma porta com ferrolhos. Eclesiástico 28, 28. Não deve o homem ouvir de bom grado a tais pessoas. Além disso, deve mostrar ao detrator um aspecto austero e ameaçador. O vento do aquilhão traz as chuvas, e a língua detratora as ocultas. Ensombra os semblantes. Provérbios 25, 23. Os mexeriqueiros, que transmitem tudo o que ouvem. São 6 as coisas que o Senhor aborrece. Antes, são 7 as que a sua alma abomina. E o que semeia discórdia entre seus irmãos. Provérbios 6,16. O mexeriqueiro e o homem de 2 línguas são malditos, porque perturbam muitos que vivem em paz. Os aduladores, porque o pecador gloria-se da sua cobiça, e salteador blasfema, despreza o Senhor. Salmo 10:3. Povo meu, os que te dirigem, desencaminham-te, destroem o caminho que deve seguir. Isaías 3:12. Bata-me o justo, isso é piedade. Repreenda-me, é perfume para minha cabeça, o qual minha cabeça não recusará. Salmo 145. Os murmuradores, e isto abunda no que já ficou dito. Nem murmureis, 1 Coríntios 10:10. Abstende-vos, pois, da murmuração inútil, ciência, e a língua doce quebrantará a dureza. Provérbios 25:15. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Este mandamento proíbe toda a mentira. Não queiras proferir mentira. 14. E isto por 4 razões. Primeiro, a mentira nos assemelha ao diabo. O mentiroso torna-se filho do diabo, pois pelas mãos do povo do diabo, e são chamados filhos do diabo, pois mentem. O diabo é mentiroso e é o pai da mentira, conforme o Evangelho. Com efeito, foi ele que mentiu ao dizer: vós de nenhum modo morrereis. Gênesis 3:4. Certos homens são filhos de Deus, pois falam a verdade, e Deus é a verdade. Segundo, a mentira é a ruína da sociedade. Os homens vivem juntos, o que não seria possível se não dissessem a verdade. Pelo que, renunciando à mentira, fale cada um ao seu próximo a verdade, pois somos membros uns dos outros. Efésios 4:25. Terceiro, a mentira é a perda do bom nome, pois quem costuma mentir não tem credibilidade mesmo. E por um mentiroso que verdade será dita? Eclesiástico 34:4. É homicida da própria alma. A boca que mente mata a alma. Sabedoria 1:11. Perdes todos os que dizem a mentira. Salmos 5:7. De onde se vê que pode ser pecado mortal. Algumas mentiras são mortais, outras veniais. É pecado mortal mentir sobre as coisas da fé, e isso toca tanto os ilustres mestres como os pregadores, e esta é a mais grave dentre todas as espécies de mentira. Haverá entre vós falsos doutores, que introduzirão seitas de perdição. 2 Pedro 2:1. Alguns por vezes dizem tais coisas para que pareçam sábios. De quem fazeis escárnio? Contra quem abris a boca e deitais a língua de fora? Porventura não sois uns filhos de pecado, uma geração bastarda? Isaías 57:4. Igualmente, por vezes, alguns mentem para o dano, alguns mentem em proveito próprio, e de várias maneiras. Por vezes por falsa humildade, e por vezes na confissão, sobre o que diz Agostinho. Assim como se deve tomar cuidado, para que o homem não cale o que fez, assim também para que não diga o que não fez. Diz a Escritura: porventura necessita Deus de vossas mentiras? João 13:7. Há quem se humilhe maliciosamente com um coração cheio de dolo. E há o justo que se aniquila extremamente a si mesmo por muita humildade. Eclesiástico 19, 23, 24. Alguns por falso pudor. Sucede quando alguém, crendo dizer a verdade, afirma algo equivocado.
Não contradigas de modo algum a verdade. Confunde-te da mentira em que tenhas caído por ignorância. Eclesiástico 4:30. Alguns por utilidade, quando querem obter algo, ou escapar de alguém. 28:15. A mão preguiçosa produz a indigência, mas a mão diligente adquire riquezas. Provérbios 10:4. Nem mintas à custa da tua alma. Eclesiastes 4:25. Conduz ao pecado mortal. A fascinação do vício escurece o bem. Versículo 17. Esta é a diferença entre a lei divina e a do mundo. Esta julga os atos e as palavras. Aquela, porém, não apenas isso, mas também os pensamentos. E a razão disto é que esta vem dos homens, que julgam pelo que se mostra exteriormente, enquanto aquela vem de Deus, a quem não escapa nem o que é exterior, nem o que é interior. Salmos 72:26. O homem vê o rosto, mas o Senhor olha para o coração. 1 Samuel 16:7. Ora, já tratamos dos preceitos que se referem aos ditos e atos. Agora devemos tratar sobre as coisas pensadas, pois perante Deus a vontade é considerada um ato. Por isso, não cobiçarás, ou seja, não apenas não roubarás, mas nem mesmo desejarás a casa do próximo. E isto por muitas razões. Pela infinidade da concupiscência. A concupiscência é algo de infinito. O que ama o dinheiro jamais se fartará de dinheiro. Eclesiastes 5:9. Ai de vós, os que ajuntais casas e mais casas, e ides acrescentando campo a campo. Isaías 5:8. A razão pela qual a concupiscência nunca se sacia é que o coração do homem é feito para receber a Deus, de onde o dizer Agostinho nas Confissões. Ó Senhor, fizeste-nos para vós e em vida. Salmo 102:5. Porque traz quietos, com efeito, estão sempre prontos para receber o que não têm e guardar o que têm. A fartura do rico não o deixa dormir. Eclesiastes 5:11. Onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Mateus 6:21. Por isso Cristo compara as riquezas a espinhos, como diz Gregório. Porque a cobiça causa nos ricos a inutilidade. Torna as riquezas inúteis tanto para si como para os outros. Não as usa senão conservando-as. A riqueza é inútil ao homem cobiçoso e avaro. Eclesiástico 14:3. Pois impede a igualdade da justiça. Não aceitarás presentes, os quais fazem cegar ainda os prudentes, e subvertem as palavras dos justos. Êxodo 23:8. Aquele que ama o ouro não estará sem pecado. Eclesiástico 31:5. Porque aniquila a caridade fraterna. Segundo Agostinho, quanto maior a caridade de alguém, menor a sua cobiça e vice-versa. Não faças mal a um teu amigo, porque difere dar-te o dinheiro. Eclesiástico 7:20. Também aniquila a caridade para com Deus, pois, assim como ninguém pode servir a dois senhores, assim tampouco toda a iniquidade. Com efeito, é a raiz de todos os males, conforme o apóstolo. E assim, se a cobiça faz morada no coração, opera homicídios, furtos e todos os males. E por isso, diz Agostinho, porque os que querem enriquecer caem na tentação e no laço dos homens na morte e na perdição. Com efeito, a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. 1 Timóteo 6, 9 e 10. Note-se que a cupidez é pecado mortal, quando cobiça os bens alheios sem razão, quando razoavelmente é pecado venial. O 10º mandamento: não cobiçarás a mulher do próximo. Êxodo 20, versículo 17. São João diz que tudo o que há no mundo é concupiscência da carne, dos olhos e soberba da vida. 1 João 2,16. Duas delas, porém, estão proibidas por este preceito. Não desas, pela qual se alude a soberba da vida. Haverá glória e riquezas na sua casa.
Salmo 111, 3. Assim, quem deseja uma casa, deseja dignidades. Depois deste preceito, não cobiçarás a casa do teu próximo, coloca-se outro, pelo qual se proíbe. Deve-se saber que depois do pecado, por causa da corrupção engendrada por ele, ninguém escapa da concupiscência, salvo o Cristo e a gloriosa Virgem. Sempre que a concupiscência está presente, também está o pecado venial ou mortal, se ele reina. Diz o apóstolo: não reine, pois, o pecado no vosso corpo mortal. Romanos 6,12. E não diz que o pecado não esteja, pois, como diz o mesmo apóstolo, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita o bem. Romanos 7,18. Existem 3 graus de concupiscência. Primeiro, quando a concupiscência reina no coração pelo consentimento. Romanos 6,12. Eu, porém, digo-vos que todo o que olhar para uma mulher, cobiçando-a, já cometeu adultério com ela no coração. Mateus 5,28. De fato, Deus considera a vontade como uma ação. Segundo, quando domina a boca, que exprime o que há por dentro. A boca fala da abundância do coração. Mateus 12,34. Nenhuma palavra má saia da vossa boca. Efésios 4,29. E assim, não vai sem pecado compor canções vãs, conforme o sentir dos filósofos, pois os poetas que escrevem versos carnais deveriam ser expulsos da cidade. Terceiro, quando manifesta-se em um ato, ou seja, quando se serve a concupiscência com os membros. Oferecestes os vossos membros para servirem à imundície e à iniquidade. Romanos 6,19. É preciso saber que fugir deste pecado implica em muito trabalho, uma vez que é interior ao homem. Com efeito, vencer um inimigo familiar é mais difícil. Vence-se de 4 modos: fugindo-se das ocasiões exteriores, como por exemplo das más companhias e de tudo que se pode ocasionalmente induzir a este pecado. Não detenhas os teus olhos para uma donzela, não deixes errar os olhos pelas ruas da cidade, nem andes vagueando pelas suas praças. Afasta os teus olhos da mulher enfeitada, e não olhes com insistência a beleza alheia. Por causa da formosura da mulher, pereceram muitos, e por ela se acende a concupiscência como fogo. Eclesiastes 9:5-9. Por isso Ló recebeu o preceito de fugir de toda a região próxima a Sodoma. Gênesis 19:17. Não permitindo a entrada dos maus pensamentos, pois são ocasião de excitar a concupiscência. E isto deve-se fazer pela aflição da carne. Castigo o meu corpo e o reduzo à escravidão. 1 Coríntios 9:27. Pela constância nas orações, pois, se o Senhor não guardar a cidade, inutilmente vigia a sentinela. Salmo 126:1. Como sabia que não podia obter a sabedoria, se Deus não me desse? Sabedoria 8:21. Esta casta de demônios não se lança fora, senão mediante a oração e o jejum. Mateus 17:20. Ora, se 2 lutam e queres ajudar a um e não a outro, é preciso ao primeiro prestar auxílio e debilitar o segundo. Entre o espírito e a carne há uma luta contínua. Se queres que o espírito vença, é necessário auxiliá-lo, e isto se faz pela oração. A carne é necessário debilitá-la, e isto se faz pelo jejum. Fugindo ao ócio, porque a ociosidade ensina muita malícia. Eclesiástico 33:29. Eis qual foi a iniquidade de Sodoma, turma: a soberba, a fartura de pão, a ociosidade dela e de suas filhas, e o não estender a mão para o pobre e para o desgraçado. Diz Jerônimo: faze sempre algo de bom, a fim de que o diabo te encontre ocupado. Entre todas as ocupações, a melhor é o estudo das Escrituras. Escreve Jerônimo a Paulino: ama os estudos das Escrituras e não amarás os vícios da carne. Estes são os 10 mandamentos, sobre os quais diz o Senhor:
Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Mateus 19:17. Duas são as raízes principais de todos os mandamentos, a saber, o amor de Deus e o do próximo. 3 coisas são necessárias para honrá-lo e por isso se diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Em terceiro lugar, repousar nele, e quanto a isso se diz: lembra-te de santificar o dia de sábado. A quem ama o próximo, faz-se necessário que primeiro lhe dê a honra devida. Por isso se diz: honra teu pai e tua mãe. E em segundo lugar, que se abstenha de fazer-lhe mal. E isto ou por atos, e por isso se diz: não matarás, que se refere à própria pessoa. Não cometerás adultério, que se refere ao consorte. Não furtarás, que se refere às coisas exteriores. Ou por palavras, de onde não dirás falso testemunho, ou no coração, e quanto à tua mulher.